Legião. É de manhã cedo, 2 dias antes do Natal, quando um homem, aparentemente ensanguentado, cai do céu. O homem, Miguel, tira suas roupas, e asas aparecem de suas costas. Ele pega uma faca grande, cortando sua carne, removendo suas asas. Ele grita em agonia quando um halo aparece acima de sua cabeça, descendo para um colar em volta de seu pescoço. Conforme o halo envolve seu colar, ele cai. Ele invade um armazém e começa a curar seus ferimentos. Ele então vai para uma sala cheia de armas, reunindo armas de fogo de grande calibre. 2 policiais patrulhando o bairro se deparam com uma explosão, e Miguel emerge das chamas. Os policiais apontam suas armas para Miguel, dizendo para ele largar suas malas. O rádio deles começa a emitir várias chamadas de emergência, e Miguel as ouve. Ele diz que começou, e que não há muito tempo. Um dos policiais se aproxima de Miguel, mas Miguel o domina. O outro policial de repente começa a ter convulsões, sua cabeça se movendo anormalmente rápido antes de parar. Os olhos do policial ficam grandes e pretos, seus dentes afiados como espinhos. Ele começa a falar com uma voz desencarnada, dizendo a Miguel que ele desobedeceu ordens. Miguel responde que está seguindo suas próprias ordens, e o policial declara que Miguel morreria com a criança. Os policiais começam a atirar, mas Miguel desvia do caminho, atirando de volta. O policial cai, e Miguel vai embora, as luzes se apagando enquanto ele passa. Um jovem Jeep acorda cedo pela manhã, e uma jovem grávida Charlie o chama. Eles sentam juntos, e Charlie pergunta a Jeep se ele teve outro pesadelo. Jeep diz que sim, e Charlie diz que ele precisa se preocupar menos com seu pai. Jeep diz que a única coisa com que ele se preocupa é ela, e Charlie o provoca, dizendo que está preocupado com uma mulher grávida com um bebê do qual ele não é pai. Charlie diz que o bebê teria uma nova família em um mês, pois ela ainda não está preparada para ser mãe. Jeep se oferece para ajudá-la a criar a criança juntos, mas Charlie diz que ele precisa parar de se preocupar com ela. Mais tarde no dia, Bob, o pai de Jeep, abre sua lanchonete e mexe na televisão para ter melhor recepção. Um homem com uma mão de gancho, Percy, provoca Bob. Uma jovem rebelde, Audrey, está perto da máquina de jukebox, e sua mãe, Sandra, expressa seu desgosto pela maneira como Audrey está vestida. O marido de Sandra, Howard, irritado com o discurso de Sandra, diz a Audrey o que Sandra pensa, e Audrey retruca com um comentário sarcástico. Kylie, gostando de dirigir, vê o serviço de carros mais próximo em 50 milhas, ele considera parar no restaurante. Ele vê uma Charlie grávida fumando, desejando-lhe um Feliz Natal. Ele então pede informações e percebe que está muito fora do curso. Charlie e Kylie então entram no restaurante, onde uma Sandra impaciente persegue Howard sobre ir embora. Kylie pede para usar o telefone de Bob, e Howard pergunta a Bob quando o carro dele seria consertado, dizendo que eles esperaram muito tempo. Bob verifica Jeep e vê que ele não está trabalhando no carro, mas está ocupado polindo um berço para o bebê de Charlie. Jeep sai, e Bob vai atrás dele, dizendo que ele precisa parar de perseguir Charlie. Jeep responde, dizendo que tem tido pesadelos terríveis sobre Charlie, com coisas horríveis acontecendo com ela repetidamente. Ele diz que sente uma sensação avassaladora de cuidar de Charlie. Bob acha que Jeep está cometendo um erro ao perseguir Charlie e acha que Jeep estaria melhor deixando o restaurante em busca de uma vida melhor. Bob volta para o restaurante e vê que a televisão perdeu a recepção novamente. Ele tenta consertá-la, mas só consegue um sinal de transmissão de emergência. Percy verifica seu rádio e ouve a mesma coisa em todas as frequências. Todos escutam preocupados enquanto o monótono toque de transmissão de emergência enche o restaurante. No escritório de Bob, Kylie finalmente conecta uma ligação com sua ex-esposa, dizendo que chegaria no dia seguinte para a assinatura do divórcio. Ele exige falar com seu filho, mas a ligação é cortada. Ele tenta rediscar, mas as linhas telefônicas estão mudas. Uma frágil mulher mais velha entra no restaurante com um grande sorriso no rosto. Charlie anota o pedido dela, e a mulher começa a falar com Sandra. Charlie serve o pedido à mulher, e a mulher pergunta a Charlie sobre seu bebê. Ela pergunta sobre o pai e pergunta a Charlie como ela conseguiria criar o bebê de forma independente. Charlie diz que consegue cuidar de si mesma, mas a mulher diz que o bebê iria queimar. Charlie fica surpreso, mas a velha repete o que disse, agora com mais palavrões. Todos no restaurante ouvem isso, e todos olham para a velha. Charlie sai furioso, e a mulher devora alegremente sua refeição, agora sendo invadida por moscas. Ela então diz que todos os bebês vão queimar. Sandra tenta falar com a mulher, mas ela revida, insultando Sandra. Howard se levanta para falar com a velha, mas ela morde seu pescoço, arrancando um pedaço de carne. Percy joga uma frigideira na mulher, seu pescoço estalando para trás, mas ela se levanta como se não tivesse sido afetada. A mulher então pula e começa a rastejar no teto. Bob pega uma espingarda e começa a atirar na mulher. A mulher dá um tapa em Bob e Jeep pega a espingarda, mas hesita em puxar o gatilho. A mulher voa em direção a ele, seus pés deslizando pelo chão, a mulher cai morta de repente depois que Kylie atira nela várias vezes. Todos no restaurante correm para cuidar de Howard, que agora perdeu uma quantidade considerável de sangue. Kylie e Percy levam Howard e sua família até o carro de Kylie, e eles começam a dirigir para o hospital. Eles correm para o que parece ser uma nuvem, mas é um enorme enxame de gafanhotos. O carro de Kylie retorna e Bob os encontra correndo de volta e vê um enorme enxame de gafanhotos voando acima, bloqueando o sol. Os homens então pegam o corpo da velha para jogá-lo fora e veem um carro de polícia se aproximando. O carro de polícia para, e Miguel aparece. Bob aponta a arma para Miguel, dizendo para ele ficar longe. Bob então explica a razão de seu comportamento. Miguel parece imperturbável com a história de Bob e percebe que Bob e o resto não têm ideia do que está acontecendo com o mundo. Miguel pega a arma de Bob, apontando-a para a cabeça de Bob. Percy sai, tentando resolver o confronto.
Miguel considera a situação e diz a eles que mais pessoas parecidas com a velha chegariam em breve. Ele devolve a espingarda a Bob e dá uma arma de fogo a todos, até mesmo Charlie, mas ele diz a ela para se abster de fazer qualquer coisa corajosa. Todos eles vão para o restaurante e barricam as portas. A noite cai, e Miguel leva os homens até o telhado para obter uma melhor visão do inimigo. Eles ouvem um caminhão de sorvete se aproximando, e um homem alto e magro sai do caminhão de sorvete. Quando ele vê os homens, ele solta um grito gutural antes que seus membros comecem a se esticar. Ele ataca os homens, e eles começam a atirar até que ele morra. Eles veem mais carros se aproximando, e Miguel ordena que eles atirem. Os veículos então param, e os motoristas saem e começam a andar em direção ao restaurante. Miguel ordena que eles continuem atirando, dizendo que os alvos não são mais pessoas. Um dos atacantes irrompe pelas janelas e começa a arrastar Howard para longe. Sandra, Audrey e Charlie mergulham para ajudar, mas outro agressor agarra Charlie, animado por ver que a encontrou. Miguel intervém, cortando o braço do homem. Ele atira nas janelas, e os agressores começam a recuar. Miguel então agarra uma amiga Sandra e diz a ela que Howard está morto. Miguel fica desapontado com Charlie e a lembra de não fazer nada corajoso. Os homens voltam para baixo, e Bob exige uma explicação para o que está acontecendo. Miguel revela a todos que Deus ficou bravo e ordenou o extermínio da raça humana. Ele explica que os atacantes que eles enfrentaram são meros corpos possuídos por anjos. Todos estão incrédulos, dizendo que nunca ouviram falar de anjos fazendo tal coisa. Jeep pergunta como Miguel tem um conhecimento tão vasto sobre o inimigo deles, e Miguel revela que ele costumava estar do lado dos anjos. Bob interrompe, dizendo que a coisa toda é absurda e expressando sua descrença em Deus. Miguel diz que Deus retribui os sentimentos de Bob, também perdendo a fé e a crença nos humanos. Miguel então diz que seu único propósito é proteger Charlie e seu bebê, já que seu filho é a única esperança de sobrevivência da humanidade. Miguel diz que não se importa com o que eles acreditam, mas o fato é que os agressores lá fora querem todos eles mortos, especialmente Charlie e seu filho ainda não nascido. Jeep conversa com Miguel, perguntando a ele sobre sua origem. Miguel diz que era um general no exército de Deus e decidiu desafiar Deus quando Deus lhe deu uma ordem na qual ele não acreditava. Miguel diz que Deus havia perdido a fé, mas ele não. Jeep pergunta a Miguel como ele manteve a fé. Miguel diz que embora o mundo esteja cheio de ódio e escuridão, ele ainda vê vislumbres de esperança em pessoas que se recusam a desistir e se render. Pessoas que não se curvam diante da perda. Pessoas como Jeep. Miguel relembra seu tempo de volta aos céus, o momento em que recebeu a ordem que desafiou. Gabriel diz a Miguel que os humanos trouxeram julgamento sobre si mesmos. Miguel diz que é dever de um anjo guiar os humanos, mas Gabriel diz que é dever maior deles obedecer ao Todo-Poderoso. Miguel sabe que ele está certo dentro de seu coração, pois Deus fez seu coração com todo o amor de Deus, mas Gabriel diz que Miguel está muito atrasado, pois o outro para exterminar os humanos foi dado. Miguel observa enquanto dezenas de anjos enchem os céus. Sandra acorda no dia seguinte ouvindo um barulho estranho. Ela anda até o fundo do restaurante, ouvindo soluços de Howard. Ela espia pela porta dos fundos e vê Howard crucificado de cabeça para baixo, cheio de furúnculos, pedindo ajuda. Kylie e Audrey não conseguem mantê-la lá dentro e ela sai correndo. Sandra se aproxima de Howard, mas Howard explode, cuspindo ácido. Percy chega até Sandra na hora certa, protegendo-a da explosão. Percy a carrega de volta para o restaurante antes de cair no chão. As costas de Percy foram escaldadas até os ossos. Sandra é amarrada a uma cadeira enquanto Audrey tenta alimentá-la. Sandra então culpa Audrey por tudo que está acontecendo com eles, dizendo a Audrey que ela estragou tudo. Mais tarde, Audrey troca de estação de rádio até encontrar uma frequência com alguém transmitindo. A transmissão fala de vários grupos de sobreviventes lutando contra os possuídos, mas Miguel diz que eles não podem arriscar ir embora, pois isso só tornaria Charlie um alvo mais fácil. Charlie depois conversa com Jeep, lembrando quando ela quase abortou o bebê antes de desistir no último minuto. Ela acreditava que poderia voltar quando quisesse, mas chegou a um ponto em que o médico não conseguiu mais realizar o aborto, e ela acabou presa com o bebê. Isso então a levou a odiar a criança. As luzes se acendem novamente, e um carro chega ao restaurante, tentando reabastecer. Kylie e Audrey se preparam para atirar, mas veem que é um pai com seu filho. Uma gangue de encrenqueiros então aparece, atropelando o pai e levando a criança. Kylie pula para ajudar o garoto, atirando nos homens. Ele chega até o garoto e começa a carregá-lo de volta. Bob remove a barricada, ansioso para ajudar, mas Miguel aponta a arma para ele e ameaça atirar se ele continuar. Lá fora, a criança é revelada como outra pessoa possuída enquanto morde o pescoço de Kylie. Audrey então pula para ajudar, mas fica sem balas e começa a ser cercada. Charlie decide resolver o problema com as próprias mãos quando vê que Miguel não está ajudando. Não querendo causar mal a Charlie, Miguel concorda em resgatar Audrey. Miguel sai e faz um trabalho rápido com os atacantes, usando a bomba de gasolina como um lança-chamas. Ele então pega Audrey, e eles correm de volta para o restaurante, escapando por pouco da explosão. Charlie corre para pegar água, mas vê que o garoto foi levado para o restaurante. O garoto vem até ela com uma faca, mas Charlie consegue se proteger até que a faca do garoto escorrega e corta seus dedos. Charlie chuta o garoto para longe, e as luzes se apagam novamente. O garoto de repente agarra Bob, mas Miguel o puxa para longe, e Jeep atira no garoto possuído. Infelizmente, o estresse chegou a Charlie, e ela entra em trabalho de parto. Charlie começa a dar à luz, e eles ouvem uma buzina alta e contínua soando dos céus. Jeep e Bob estão no telhado, e veem a horda de possuídos esperando por eles. Charlie continua empurrando até que os gritos de uma criança ecoam pelo silêncio. Audrey mostra a criança para Sandra, mas Sandra está tentando encontrar uma maneira de se libertar de suas restrições. Charlie pergunta se eles estão seguros, e Miguel diz que não, mas agora, pelo menos, a criança teria uma chance de viver e liderar a humanidade.
Os possuídos ouvem os lamentos da criança e começam a chorar também. A trombeta soa novamente, e uma criatura alada parece estar descendo do céu. Miguel diz que Deus enviou Gabriel para terminar a missão que inicialmente havia sido dada a Miguel. Jeep percebe que a ordem que Miguel desobedeceu deve ter sido a ordem para impedir que a criança nascesse. Charlie exige uma explicação, e Miguel admite que ele realmente foi encarregado de eliminar o bebê, mas ele também revela que o bebê nunca deveria ter nascido. O futuro agora não foi escrito, e a vontade de Deus mudou. Charlie tira o bebê de Audrey, mas Sandra o arranca. Sandra pretende entregar o bebê aos possuídos para que eles os deixem em paz. Gabriel se aproxima, e as buzinas ficam mais altas. As portas se abrem, e Miguel atira em Sandra. Jeep mergulha para pegar o bebê, mas fica cara a cara com Gabriel. Gabriel então golpeia Jeep com sua massa, mas Jeep rola para longe. Bob tenta atirar em Gabriel, mas Gabriel é muito rápido, usando suas asas como escudos. Gabriel então corta o estômago de Bob. Miguel impede Jeep de ajudar, dizendo a ele que ele deve ir com Charlie para manter o bebê seguro seguindo as instruções. Miguel, Audrey e Charlie lentamente seguem seu caminho até o carro da polícia, e todos os possuídos param e os deixam passar. Gabriel chama Miguel de filho rebelde de Deus, e Miguel ressalta como Gabriel sempre foi o único ansioso para agradar seu pai. Gabriel fica surpreso ao ver Miguel sem asas e diz a ele que sua desobediência será punida. Miguel diz que o que acontece com ele é irrelevante, pois a criança já havia nascido. Miguel pede uma trégua a Gabriel, mas Gabriel rejeita, dizendo que não há outra maneira. Os dois então se preparam para lutar enquanto Jeep se afasta, indo para o assentamento que ouviram no rádio. Miguel usa suas armas, atirando em Gabriel, e Gabriel começa a se debater e se mover, tentando acertar Miguel. Gabriel fere Miguel usando suas asas, mas Miguel fica atrás de Gabriel, sufocando-o até a submissão. Gabriel então pega sua massa e esfaqueia Miguel. Miguel cai no chão, e Gabriel derrama uma lágrima enquanto observa seu irmão morrer. Miguel então se ilumina antes de se desintegrar. Enquanto o Jeep dirige, ele percebe marcas aparecendo em seu antebraço e entende que essas são as instruções às quais Miguel estava se referindo. Gabriel encontra Bob ainda vivo, mas Bob estava liberando gás, deixando-o encher a sala antes de acendê-lo com seu isqueiro. Gabriel voa para longe, mas uma enorme bola de fogo engole o restaurante junto com os possuídos do lado de fora. Jeep, Charlie e Audrey acham que escaparam quando Gabriel bate neles. Gabriel agarra o carro deles e quase pega o bebê. O Jeep acelera, e Audrey agarra Gabriel. Audrey grita para o Jeep pisar no freio, e ele o faz, lançando Audrey e Gabriel para frente. O carro então bate em uma vala. O bebê e Charlie sobrevivem milagrosamente, e Jeep os leva montanha acima. Gabriel então aparece, encurralando Charlie, mas Jeep mergulha em Gabriel, empurrando os dois de um penhasco. Gabriel se prepara para derrubar Jeep, mas Miguel aparece, salvando Jeep. Gabriel não consegue acreditar no que vê, pois Miguel desobedeceu abertamente ao criador deles, mas mais uma vez recebeu a vida eterna. Miguel então se gaba, pois somente Gabriel deu a Deus o que ele queria, mas Miguel deu a Deus o que ele precisava. Gabriel tenta atacar Miguel, mas Miguel é rápido demais, cortando Gabriel antes que ele perceba. Miguel então poupa um Gabriel derrotado. Miguel parte, dizendo a Jeep que ele é o verdadeiro protetor. Jeep pergunta se eles se encontrarão novamente, e Miguel diz para manter sua fé viva. Jeep e Charlie então encontram um assentamento sobrevivente e se preparam para levantar a última esperança de sobrevivência da humanidade. Gostou do vídeo? Deixa o like e compartilha. Obrigado por assistir.